20. Se fizer reforma, por favor não apagar os deuses. Todo mundo sabe. Rachel Elizabeth Dare era uma das minhas mortais favoritas. Assim que se tornou o oráculo 2 verões antes, trouxe um novo vigor e empolgação ao cargo. Claro que, como o oráculo anterior era um cadáver murcho, talvez os padrões estivessem baixos. Independentemente disso, fiquei eufórico quando o helicóptero da Dare Enterprises pousou atrás das colinas a leste, fora dos limites do acampamento. Eu me perguntava o que Rachel disse para o pai, um magnata dos imóveis fabulosamente rico, para convencê-lo de que precisava pegar um helicóptero emprestado. Mas sempre soube que Rachel conseguia ser bem convincente. Corri pelo vale e Meg foi atrás de mim. Já consegui imaginar a imagem de Rachel surgindo no cume. O cabelo ruivo ondulado, um sorriso alegre, a blusa manchada de tinta e uma calça jeans cheia de rabiscos. Eu precisava do humor, da sabedoria e da resiliência dela. O oráculo traria ânimo para todos nós. O mais importante, ela me animaria. Eu não estava preparado para a realidade, o que, mais uma vez, foi uma surpresa impressionante. Normalmente, a realidade se prepara para mim. Rachel nos encontrou na colina perto da entrada da caverna dela. Só mais tarde eu perceberia que os 2 mensageiros sátiros de Kiron não estavam com ela e me perguntaria o que havia acontecido com eles. A senhorita Dare estava mais magra e envelhecida, parecia menos uma estudante e mais uma jovem esposa de camponês abatida por causa do trabalho pesado e franzina pela falta de comida. O cabelo ruivo tinha perdido a vivacidade, emoldurando seu rosto em uma cortina de cobre escuro. As sardas estavam esmaecidas, os olhos verdes sem brilho, e ela usava uma túnica de algodão branco com um chale branco e uma jaqueta verde pátina. Rachel nunca usava vestidos. Rachel? Não confiei em mim mesmo para dizer mais nada. Ela não era a mesma pessoa, mas então lembrei que eu também não. Ela observou minha nova forma mortal, os ombros murcharam. Então é verdade. Abaixo de nós ouvi as vozes dos outros campistas. Sem dúvida, acordados pelo som do helicóptero, eles saíam dos chalés e se reuniam na base da colina. Mas nenhum tentou chegar até nós, talvez sentissem que nem tudo estava bem. O helicóptero levantou o voo detrás da colina Meio-Sangue, seguiu na direção do estreito de Long Island, e passou tão perto da Athena Parthenos que achei que o trem de pouso tiraria um pedaço do elmo alado da deusa. Você pode dizer para os outros que Rachel precisa de um tempo? Chame Kiron, ele tem que subir. O resto deve esperar, falei para Meg. Não era típico de Meg aceitar ordens minhas. Achei que ela fosse me dar um chute, mas em vez disso, só olhou nervosa para Rachel, se virou e desceu a colina. Sua amiga? Perguntou Rachel. Longa história. Também tenho uma dessas para contar. Vamos conversar na sua caverna? Rachel repuxou os lábios. Você não vai gostar do que vai ver, mas sim, provavelmente é o lugar mais seguro. A caverna não estava tão aconchegante quanto eu lembrava. Os sofás estavam de cabeça para baixo. A mesinha de centro tinha uma das pernas quebrada. O chão estava coberto de cavaletes e lonas. Até o banco de 3 pernas de Rachel, o trono da profecia, fora derrubado em uma pilha de trapos manchados de tinta. O mais perturbador era o estado das paredes. Desde que foi morar lá, Rachel as pintava como os moradores das cavernas antigamente. Ela havia gastado horas em murais elaborados de eventos do passado, imagens do futuro que vira em profecias, citações favoritas de livros e músicas e desenhos abstratos tão lindos que causariam vertigem em M.C. Escher. Não faço ideia quem seja. A arte fazia a caverna parecer uma mistura de ateliê, ponto de encontro psicodélico e passarela subterrânea cheia de pichações. Arrombado, caralho. Eu adorava. Mas a maioria das imagens tinha sido coberta por uma demão descuidada de tinta branca. Ali perto, grudado em uma bandeja com tinta seca, encontramos um rolo de pintura. Claramente, Rachel havia apagado o próprio trabalho meses antes e não voltara desde então. Desanimada, ela apontou para a destruição. Fiquei frustrada. Sua arte, não consegui tirar os olhos da tela em branco. Tinha um lindo retrato meu, bem aqui. Fico ofendido sempre que alguma obra de arte é danificada,
principalmente quando retrata uma imagem minha. Rachel pareceu envergonhada. Eu achei que uma tela branca poderia me ajudar a pensar. Seu tom deixava claro que a pintura branca não ajudara em nada. Eu poderia ter dito isso a ela. Nós dois fizemos a melhor arrumação possível. Colocamos os sofás no lugar, mas Rachel não tocou no banco de 3 pernas. Alguns minutos depois, Meg voltou. Tyrion veio atrás em completa forma de centauro, baixando a cabeça para passar pela entrada. Eles nos encontraram sentados ao redor da mesinha de centro bamba como civilizados habitantes das cavernas, tomando chá Arizona morno e comendo crackers velhos da despensa do oráculo. Rachel, Tyrion suspirou de alívio. Onde estão Millard e Herbert? Ela baixou a cabeça. Chegaram na minha casa muito feridos. Eles não resistiram. Talvez fosse a luz da manhã batendo por trás, mas imaginei ter visto novos pelos grisalhos crescendo na barba de Tyrion. O centauro torotou até nós e se sentou no chão, dobrando as pernas embaixo do corpo. Meg se sentou ao lado no sofá. Rachel se inclinou para a frente e entrelaçou os dedos como fazia quando dizia uma profecia. Torci para que o espírito de Delfos a possuísse, mas não houve fumaça, nem chiado, nem voz rouca de possessão divina. Foi meio decepcionante. Vocês primeiros, disse ela. Me contem o que está acontecendo aqui. Nós atualizamos sobre os acontecimentos, sobre os desaparecimentos e sobre minhas desventuras com Meg. Eu expliquei sobre a corrida de 3 pernas e nosso passeio a Delfos. Tyrion ficou pálido. Eu não sabia disso. Você foi a Delfos? Rachel ficou me olhando, pasma. Delfos. Você viu Piton e... Tive a sensação de que ela queria dizer e não matou o monstro, mas conseguiu se conter. Senti como se estivesse de pé com a cara virada contra a parede. Talvez Rachel pudesse me apagar com tinta branca. Desaparecer seria menos doloroso do que enfrentar meus fracassos. No momento, falei, não consigo derrotar Piton. Estou fraco demais. E... bem, o Ardil 88. Tyrion tomou um gole de chá. Apolo quer dizer que não podemos fazer uma missão sem profecia. E não podemos ter profecia sem oráculo. Rachel ficou olhando para o banco caído. E esse homem? Besta. O que você sabe sobre ele? Não muito. Expliquei o que vi nos meus sonhos e o que Meg e eu ouvimos no labirinto. Ao que parece, ele tem fama de capturar jovens semideuses em Nova York. Meg disse... Hesitei quando vi a expressão dela. Um claro aviso para não tocar naquele assunto. Ela teve uma experiência pessoal com a besta. Tyrion ergueu as sobrancelhas. Você pode nos contar alguma coisa que possa ajudar, querida? Meg afundou nas almofadas do sofá. Nossos caminhos já se cruzaram. Ele é assustador. Minhas lembranças são confusas. Confusa, repetiu Tyrion. Meg de repente ficou interessada nos farelos de biscoito no vestido. Rachel me lançou um olhar perplexo. Balancei a cabeça, me esforçando para dar um aviso. Trauma. Não pergunte. Pode acabar sendo atacada por um bebê pêssego. Rachel pareceu capturar a mensagem. Tudo bem, Meg, disse ela. Tenho informações que podem ajudar. Rachel pegou o celular no bolso do casaco. Não toque nisso. Vocês já devem ter percebido, mas os telefones ficam muito mais caóticos do que habitual perto de semideuses. Nem eu, que tecnicamente não sou uma de vocês, consigo fazer ligações. Mas consegui tirar umas fotos. Ela virou a tela para nós. Tyrion, você reconhece este lugar? A imagem noturna mostrava os últimos andares de um prédio residencial. A julgar pelo fundo, ficava no centro de Manhattan. Este é o prédio que você descreveu no verão passado, disse Tyrion, onde se reuniu com os romanos. Isso, concordou Rachel. Alguma coisa não me pareceu certa naquele lugar. Fiquei pensando. Como os romanos conseguiram uma propriedade tão cara em Manhattan tão rápido? Quem é o dono? Tentei fazer contato com Rhaena para ver se ela saberia me dizer alguma coisa, mas... Problemas de comunicação? Sugeriu Tyrion. Exatamente. Até mandei uma carta para a caixa postal do acampamento Júpiter em Berkeley. Não houve resposta. Então, pedi aos advogados imobiliários do meu pai para investigarem um pouco. Meg espiou por cima dos óculos.
Seu pai tem advogados? E um helicóptero? Vários helicópteros, Rachel suspirou. Ele é irritante. Mas, enfim, aquele prédio pertence a uma empresa de fachada que pertence a outra empresa de fachada, blá, 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 blá. A empresa-mãe é uma coisa chamada Triunvirato S.A. Senti uma gota semelhante a tinta branca escorrendo pelas costas. Triunvirato. Meg fez uma careta. O que isso quer dizer? Um triunvirato é um conselho de 3 governantes, expliquei. Ao menos era na Roma Antiga. O que é interessante por causa desta próxima imagem. Rachel clicou na tela. A nova foto era um zoom do terraço da cobertura do prédio, onde 3 figuras ensombreadas conversavam. Homens de ternos iluminados só pela luz de dentro do apartamento. Não deu para ver os rostos. Eles são os donos da Triunvirato S.A., disse Rachel. Tirar essa foto não foi fácil. Ela soprou uma mecha do lado do rosto. Passei os últimos 2 meses investigando os 13, nem sei os nomes deles. Não sei onde moram nem de onde vieram. Mas posso dizer que tem tantas propriedades e tanto dinheiro que fazem a empresa de meu pai parecer a banquinha da esquina. Fiquei olhando para a foto das 3 figuras ensombreadas. Na minha cabeça, o homem da esquerda era o besta. A postura curvada e a forma grande demais da cabeça me lembravam o homem de roxo do sonho. Besta disse que a organização dele estava por toda parte, relembrei. Ele mencionou que tinha colegas. A cauda de Kiron tremeu fazendo um pincel deslizar pelo chão da caverna. Semideuses adultos? Não vejo campistas gregos fazendo isso, mas talvez os romanos? Se ajudaram Octavian com a guerra dele. Com certeza ajudaram, afirmou Rachel. Encontrei documentos que comprovam. Não muito, mas... Você se lembra das armas de cerco que Octavian construiu para destruir o acampamento Meio-Sangue? Não, disse Meg. Eu a teria ignorado, mas Rachel era uma alma mais gentil. Ela deu um sorriso paciente. Me desculpe, Meg. Você parece tão à vontade aqui que acabo esquecendo que só chegou agora. Basicamente, os semideuses romanos atacaram este acampamento com catapultas gigantes chamadas onagros. Foi um grande mal-entendido, e as armas foram pagas pela Triunvirato S.A. Kiron franziu a testa. Isso não é bom. Descobri uma coisa ainda mais perturbadora, continuou Rachel. Lembram que antes disso, durante a Guerra dos Titãs, Luke Castellan mencionou que tinha apoio no mundo mortal? Que eles tinham dinheiro suficiente para comprar um navio de cruzeiro, helicópteros, armas, até contratar mercenários mortais. Também não me lembro disso, disse Meg. Revirei os olhos. Meg, não podemos parar e explicar cada grande guerra para você. Luke Castellan era filho de Hermes. Ele traiu o acampamento e se aliou aos titãs. Eles atacaram Nova York e foi uma batalha enorme. Eu salvei o dia, etc. Kiron tossiu. De qualquer modo, eu me lembro de Luke dizer que tinha muitos apoiadores. Nunca descobrimos exatamente quem eram. Agora sabemos, disse Rachel. Aquele navio, o Princesa Andrômeda, era propriedade da Triunvirato S.A. Uma sensação gelada de desconforto tomou conta de mim. Eu sabia que devia saber alguma coisa a respeito disso, mas meu cérebro mortal estava me traindo de novo. Tinha mais certeza do que nunca de que Zeus estava brincando comigo, mantendo minha visão e minha memória limitadas. Mas me lembrei de algumas garantias que Octavian me dera. Seria fácil vencer aquela guerrinha e erguer novos templos para mim, pois ele tinha muito apoio. A tela do celular de Rachel se apagou, muito parecido com o que estava acontecendo com meu cérebro, mas a foto granulada ficou marcada na minha retina. Esses homens. Peguei um tubo vazio de tinta siena queimada. Estou com medo de eles não serem semideuses modernos. Rachel franziu a testa. Você acha que são semideuses antigos que passaram pelas portas da morte, como Medeia ou Midas? A questão é que o Triunvirato S.A. existe bem antes de Gaia começar a despertar. Décadas, pelo menos. Séculos, corrigi. Besta disse que estavam construindo seu império há séculos. A caverna ficou tão silenciosa que imaginei o sibilar de Piton, o sopro silencioso de vapores do fundo da terra. Eu queria que tivéssemos uma musiquinha de fundo para acabar com esse som. Um jazz ou música clássica. Mas teria aceitado até polka death metal. Rachel balançou a cabeça. Então quem? Não sei, admiti.
Mas besta, no meu sonho, ele me chamou de ancestral. Presumiu que eu o reconheceria. E se minha mente divina estivesse intacta, acho que eu teria reconhecido mesmo. A postura, o sotaque, a estrutura facial. Eu já o vi antes, mas não nos tempos modernos. Meg estava muito inquieta. Meg estava muito quieta. Tive a impressão clara de que estava tentando se enfiar nas almofadas até sumir. Normalmente, isso não teria me incomodado, mas depois do que passamos no labirinto, eu sentia culpa cada vez que mencionava besta. Minha consciência mortal, inconveniente, devia estar em ação. O nome Triunvirato bati na testa, tentando soltar a informação de que não estava mais lá. O último triunvirato que enfrentei incluía Lépido, Marco Antônio e meu filho Otaviano. Um triunvirato é um conceito muito romano, como patriotismo, fraude e assassinato. Kiron coçou a barba. Você acha que esses homens são romanos antigos? Como é possível? Hades é muito bom em rastrear espíritos fugidos do mundo inferior. Ele não permitiria 3 homens da antiguidade causando confusão no mundo moderno durante séculos. Mais uma vez, não sei. Dizer isso com tanta frequência ofendia minha sensibilidade divina. Concluí que, quando voltasse ao Olimpo, teria que fazer gargarejo para tirar o gosto ruim da boca usando néctar sabor tabasco. Mas parece que esses homens vêm tramando contra nós há muito tempo. Eles financiaram a guerra de Luke Castellan, forneceram ajuda ao acampamento Júpiter quando os romanos atacaram o acampamento Meio-Sangue. E apesar dessas 2 guerras, o Triunvirato ainda está aí, ainda tramando. E se essa empresa for a causa de... bem, tudo? Kirmo olhou para mim como se eu estivesse cavando o túmulo dele. É um pensamento bastante perturbador. Poderiam 3 homens ser tão poderosos? Levantei as mãos sem saber o que responder. Você viveu tempo suficiente para saber, meu amigo. Deuses, monstros, titãs. Eles são sempre perigosos. Mas a maior ameaça aos semideuses sempre foram outros semideuses. Quem quer que sejam esses 3 do Triunvirato, temos que impedi-los antes que dominem os oráculos. Rachel se levantou. Como é? Oráculos? Plural? Ah, eu não mencionei isso quando era um deus? Os olhos dela recuperaram um pouco da intensidade verde escura. Temi que estivesse visualizando formas de me causar dor com os suprimentos de arte. Não, respondeu, tentando manter o controle. Você não mencionou isso. Ah, bem, minha memória mortal tem falhado um pouco, entende? Eu tive que ler uns livros para... Oráculos, repetiu ela. Plural. Respirei fundo. Queria garantir que esses outros oráculos não significavam nada para mim. Rachel era especial. Infelizmente, eu duvidava de que ela acreditaria em mim. Concluí que era melhor ser direto. Antigamente havia muitos oráculos. Claro que o de Delfos era o mais famoso, mas havia 4 outros de poder comparável. Kiron balançou a cabeça. Mas foram destruídos séculos atrás. Era o que eu pensava, concordei. Agora não tenho tanta certeza. Acredito que a Triunvirato S.A. queira controlar todos os antigos oráculos. E acredito que o oráculo mais antigo de todos, o Bosque de Dodona, esteja bem aqui, no acampamento Meio-Sangue.